Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à reflexão do nosso terceiro abecedário espiritual, leitura e comentário, Francisco de Osuna. Estamos no quinto tratado, que fala do modo como devemos olhar as coisas. Examina, torna-te conhecedor e aperfeiçoa as tuas obras. Estamos no nosso 18º encontro, capítulo 3. Como se deve conhecer as coisas e adquirir experiência. Nós vamos ver o capítulo 3, vamos ver também o capítulo 4, explica por que nos é dado saborear os mistérios de Deus. Depois, pequeno capítulo 5, aperfeiçoar as obras. Então vamos dar continuidade a este capítulo 3. Como se deve conhecer as coisas e adquirir experiência. Diz Francisco de Osuna: torna-te conhecedor, isto é, adquire experiência. O fato da experiência, eu quero comentar aqui, vem pelos sentidos. Nós fazemos a experiência pelos sentidos. Então, é colocar aguçado os nossos sentidos para poder perceber esses sinais e depois poder meditá-los e contemplá-los. Torna-te conhecedor, isto é, adquire experiência. Cada um deve saber aquilo que é do seu ofício. E o mestre da sabedoria do coração, que somente pela piedade se alcança, é a experiência. Por isso nós devemos aprender a fazer a experiência de Deus. Essa atitude de contemplação, de meditação, de fazer essa realidade, dessa percepção de Deus. Sem ela, pouco adianta ler livros ou estudar. Uma coisa é Deus dar uma graça, e outra diferente, dar o conhecimento dela. Então, Deus dá a graça, mas a outros existe o conhecimento da graça. Para muitos, Ele dá apenas a graça, e não entendem o que receberam, nem para que receberam. Desejam saber, mas não conseguem e choram, como São João no Apocalipse, quando viu que ninguém era digno de abrir o livro com os 7 selos. Algumas pessoas que dizem que Deus dá, às vezes, a graça da devoção para as pessoas que mais tarde se condenarão, como recompensa pelos serviços que prestaram em vida. Também lhes dá riquezas e honras pela mesma razão. Parece que os romanos eram virtuosos, mas não se salvaram por serem soberbos. Se a graça age em nós, nós temos que viver segundo a graça. Se nós somos aquelas pessoas em que Deus age e nos dá os seus dons, nós devemos ter consciência desses dons. Em nenhum momento podemos recebê-la com presunção ou soberba, porque isso se torna um impedimento para o verdadeiro efeito da graça, para que não ficassem sem o prêmio que lhes cabia. O Senhor os fez senhores do mundo por 500 anos. Assim Judas, depois de receber as 30 moedas de prata, se enforcou. Mas eu não concordo com essa explicação para quem recebe a graça da devoção. Saborear os mistérios de Deus é uma propriedade do dom da sabedoria. Então, saborear, sabedoria, sabor. Buscar o sabor das coisas mais profundas.
um dos 7 dons do Espírito Santo. Assim como a caridade é a principal virtude, a sabedoria é o dom mais importante. Porque ninguém pode exercer a caridade se não tem a sabedoria. São Gregório diz que é o dom que alimenta a alma, a sabedoria, com a esperança e a certeza da vida eterna. Daí que a sabedoria permite à alma saborear as coisas do alto. Deus dá esse conforto aos que trabalham e lutam por ele. Deus não te dará a luz da glória enquanto vivas, enquanto esteja vivo nessa terra. Se a visses, já não poderias mais merecer, e estando tão metido em Deus, não irias querer mais trabalhar, satisfeito com o que conseguiste. Deus está sempre nos aguçando, dando a graça para a gente ir para frente, não para a gente acostumar com aquilo que já temos. O Senhor nos quer dar o melhor e, por isso, quer continuemos a servi-lo para alcançar uma glória maior. O cristão, nessa questão da graça, não deve contentar com o menor, deve buscar sempre nessa atitude de busca aquilo que é maior em Deus. No entanto, com o sinal dessa promessa, dá aos seus amigos, já aqui na terra, um gosto de mel, com o qual podem saborear os seus mistérios, alguns frutos das graças, dos bens que Deus dá. Esse doce mel, essa suavidade, o gosto na devoção, dá o Senhor a quem quer, e quem merece, e a quem lhe pede. Nós temos que pedir a graça. Deus não dá se nós realmente não expressarmos realmente a nossa realidade, uma atitude de humildade, de súplica a Deus. Ele mesmo diz que quem busca, acha, quem procura, encontra, quem pede, recebe. Esse sinal da vida eterna acrescenta em nós a confiança de receber a vida eterna. Desperta o desejo de pedir mais graças, tempera o fogo do amor. Capítulo 4. Explica por que nos é dado saborear os mistérios de Deus. Quero explicar por que saborear as coisas celestiais não é uma consolação para aqueles que não possuirão os bens eternos. Nas Escrituras, se dá esse tipo de prêmio somente aos malvados. Porém, se perdoar o ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele se entregará ao mal e não verá a majestade do Senhor. Isaías capítulo 26, versículo 10. Creio que o desejo de saborear as coisas do alto leva à conversão de muitos pecadores. Deus dá a graça, mas nós devemos buscar através dessa graça a conversão, para sentir o sabor e o valor daquilo que Deus nos dá. Se há presunção, se há soberba, não se sente o valor daquilo que Deus nos deu. E creio também que Deus nunca dá esta graça como paga dos que vão ao inferno, pois a estes paga com prazeres, riquezas e honras. É o que eles buscam na terra. Não nego que possa fazê-lo, sendo todo-poderoso. E penso que entre os condenados, há alguns que foram amigos de Deus por um tempo, e durante esse tempo saborearam as delícias de Deus. Alguns foram beneficiados por Deus, tiveram saborear essa realidade divina, mas o seu destino final, não foi pleno. Não aproveitaram a oportunidade da graça.
Se estou enganado nisto e vou ao inferno por culpa dos meus muitos pecados, suplico a Sua Majestade que, se fez isso com alguém, faça isso comigo também, para que possa, pelo menos por um tempo, alegrar-me com seu santo amor. É uma bobagem dizer também que se pode ter o gosto da contemplação quando se está em pecado mortal. Não tem. Por isso, quem for contemplativo, não tenha medo e tenha presente que nada é mais contrário ao pecado mortal, depois da caridade, que saborear os mistérios do Senhor. Eu repito essa frase. É por isso, quem for contemplativo, quem exercita a contemplação, a mística, não tenha medo e tenha presente que nada é mais contrário ao pecado mortal. Depois da caridade, que saborear os mistérios do Senhor. Então não se deve estar em pecado para poder viver essa graça plena da contemplação. O que recomendo é que examine com cuidado cada coisa, observando as coisas e as causas, o que aconteceu antes e depois. Então, no sentido de discernimento, de vigilância. Talvez se possa temer algo que é bom por falta de experiência. Outras vezes pode-se dar importância aos que não têm e vice-versa. Mas não há motivo para se preocupar quando há boa intenção, porque logo se desfaz o engano. Deus é fiel e não consente que dure o erro, mesmo porque a alma logo percebe também. Aqui também, às vezes as pessoas recebem graças, às vezes as pessoas têm alguns momentos presentes da presença de Deus na vida espiritual, mas isso só tem sentido se há uma conversão, se há realmente uma vivência plena em Deus, onde nós nos afastamos totalmente daquilo que nos impede de estar totalmente entregues a Deus. É preciso de discernimento, precisa também de ter essa vigilância constante. Por quê? Essa realidade, nós devemos, então, o ser humano deve ter consciência de que estar à disposição de Deus, porque é Deus que constrói em nós a sua obra. Eu não posso criar um momento de resistência para que essa graça possa agir em mim. E um dos obstáculos a isso é o pecado mortal. Continua. Tenha presente que, se sentes alguma graça em tua alma, não sejas curioso para esquadrinhá-la. Você recebe a graça, então abre o coração a Deus, limpando o coração do pó das dispersões e acolhe a graça sem temor de se perder. Se entrega a Deus. Ainda que sintas medo, não dê lugar ao temor, porque essa realidade, a pessoa pode se perceber, às vezes, um certo amedrontada com aquilo que está percebendo, com aquilo que está vivenciando, Não se perca, não se deixe tomar conta pelo medo. A confiança. Se para chegar à graça tiveres que passar pelo fogo, tampouco temas. Morre para ti mesmo, aceita o que te vem na oração, sabendo que vem da mão de Deus. Não tentes entender, simplesmente confia. Se não faz assim, perderás a graça que age em ti. Nenhuma graça importante passa pela alma sem deixar rastro. Algumas vezes deixam repouso e amor à solidão. Outras iluminam o entendimento para entender e dizer coisas importantes. Alegram o coração. Fazem cair lágrimas de contrição. Levam a dar graças. Fazem recordar a Deus e menosprezar as coisas efêmeras, passageiras.
Desperta o amor ao próximo e compaixão pelos males alheios. Que mais direi? Apenas quero dizer que a graça deixa na alma grandes virtudes. No capítulo 5º, terceiro ponto, aperfeiçoar as obras. Aperfeiçoa tuas obras, para que se possa dizer de ti o que diz o profeta. Ele se sentará para fundir e purificar a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará, como se refinam o ouro e a prata. Então eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém. Malaquias capítulo 3, versículo 3. Procura ficar no repouso da contemplação e na forja da tua consciência, incendida pelo amor de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, deves fazer 4 coisas. Então vamos ver quais são. Formar, limpar, purgar, filtrar. Isto é, quando estamos sendo infundidos por esse amor de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, nós vamos então buscar nesse repouso da contemplação, e na contemplação nós temos que ter 4 atitudes. Formar, é daquilo que se diz, limpar todas as poeiras que não correspondem àquela inspiração, purgar a realidade do seu conhecimento daquilo que não é de Deus e filtrar para ficar com aquilo que é bom. Formar as inclinações, limpar as obras, purgar as palavras, filtrar os pensamentos. Se for tal como deve ser, receberá muitas graças do Senhor e encontrará muitas imperfeições em ti. Está em nós. Deves corrigi-las e aperfeiçoar as tuas obras internas e externas, para que possa oferecer ao Senhor muitos sacrifícios de justiça e santidade. Formar, limpar, purgar, filtrar. Limpar, isto é, formar as inclinações que nos fazem, diante da graça de Deus, nós vamos receber essa graça e essa graça vai nos ajudando, então, a formar as nossas inclinações, que muitas vezes são inclinações não para o bem, mas para o mal. Limpar as nossas obras, para que percebamos que essas obras são feitas em Deus e não as minhas obras. Depois, purgar as palavras, para não colocar palavras indevidas naquele momento, na hora de expressão, até mesmo no diálogo com os outros, saber purgar as palavras. Tem gente que fala demais, fala sem pensar, mostrando ser uma pessoa insana. Filtrar os pensamentos, com disciplina, com bom conhecimento, falar as coisas certas. É preciso que afirmes tuas intenções para que sejam mais retas, tuas virtudes mais esmeradas, tuas obras mais puras, teu amor ao próximo mais primoroso, tuas palavras menos ásperas. Tem pessoas que são grossas, ríspidas. Teus pensamentos mais corretos. E para que as coisas de Deus te sejam mais importantes que as coisas do mundo que seduzem o ser humano, mas que leva o ser humano à morte. Porque a vida não está nas coisas. A vida está em Deus. Deve ser firme, sem vacilações e dúvidas. Uma profunda entrega, uma profunda confiança. Sem pressas. Talvez a pressa seja, como diz o pessoal, inimiga da perfeição. Nesse mundo de ansiedade, a pressa toma conta das pessoas. Sem pressas,
ou delongas desnecessárias. É o momento certo. Então aqui nós terminamos essa reflexão, depois vamos passar para o 6º tratado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.